Coríntios capítulo 7, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. Quem tem dificuldade de encontrar ou a visão já não ajuda, levanta a mão que o irmão da direita ou da esquerda lhe ajuda. 1 Coríntios 7, 7. Quem se lembra da mensagem do mês passado da família? Toda vez eu faço uma pergunta assim, né? Capítulo 7, quanto? 7. 7, nível da perfeição. Nível da perfeição. O número da perfeição dobrado, multiplicado por 2. Todo mundo encontrou? Quem está na misericórdia? Eu também. Todo mundo achou? Capítulo 1 Coríntios 7, versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Vou dar um tempo para minha cara metade ali, minha companheira achar que ela está tirando foto comigo. É comigo não, né? Olha para cá, senão vai ter mais de meia-noite. Se vocês ficarem procurando, eu vou segurar o ponto todo. Qual foi a mensagem do último domingo da família? Quem se lembra? Eu falei sobre o quê? Vocês não lembram? Aí, por isso que vocês começam a ver o mês todo com a família, depois vocês esquecem as orientações aí. Volta aqui chorando porque brigou com o marido. Vocês não se lembram não? Vocês não lembram não? A gente está justamente no versículo onde a gente estava falando. Eu vou dar continuidade. Vamos ler para a gente lembrar? Antes de ler, a gente vai fazer o quê? Oração. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos mais um momento em oração. E dessa vez, pedindo a tua direção para dar o cumprimento da tua palavra. Que todos nós possamos compreender o teu desejo, a tua vontade, e que nós possamos aplicar os teus valores no nosso casamento, na nossa família e no nosso lar. Abençoa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Então a gente parou aí. Mas antes de eu ler, deixa eu colocar um negócio aqui que eu esqueci o domingo da família passado. Solta aqui, irmão. Foi um trecho sobre marido e mulher que eu achei muito bem interessante. Eu vou compartilhar com vocês. Vamos ler, diz assim, ó. O homem busca na mulher precisamente as qualidades que por sua natureza ele não tem. E assim também a mulher busca no homem as qualidades que por sua natureza também não tem. Sendo assim, homem e mulher se completam perfeitamente. Tá certo? Vocês entenderam aí? Então, o homem, na verdade, quando ele vai em busca da sua esposa, a que vai dividir o relacionamento, ele vai procurar algo que ele não tem e ela também. Quando não encontra isso, aí é que acontecem os problemas que a gente vê no casamento, que a gente vai comentar agora. Vamos ler? Vamos voltar agora para a Bíblia. Pode colocar o telão normal, porque esse povo é curioso. Aqui está lendo 3 vezes aqui. Isso. Vamos lá. Eu disse assim semana passada ali na Bíblia. Carta de Paulo à igreja de Coríntios. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Quem está falando aqui é Paulo para a igreja de quem? De Coríntios. Paulo está dizendo para os homens: quero que todos os homens sejam como eu sou. Aí eu pergunto: Paulo era casado ou solteiro? Solteiro. Aí eu pergunto a você: Paulo queria que todo mundo fosse o quê? Solteiro. Aí eu faço uma pergunta a você: por que Paulo queria que todo mundo fosse solteiro? Será que Paulo teve uma decepção no casamento? Será que Paulo não gostava de mulher? Por que ele falou isso? Alguém sabe dizer? Ou você lê isso aí e você não está entendendo? Não. Pode falar. Porque Paulo falou que era para todos ser como ele, que não tinha uma esposa. Porque Paulo é egoísta, tem que fazer algo de Deus.
Terminou? Pronto. A irmã falou ali que como ele trabalhava pregando o Evangelho, ele vivia no Evangelho, então ele optou em ficar solteiro. Vou só complementar o que a irmã está falando ali. Paulo, quando falou isso, não é que ele não desejava que você casasse ou não. É que na verdade Paulo tinha uma preocupação que encaixa no que a irmã falou ali. Paulo era preocupado com a sua santidade e com a sua salvação. Por quê? Porque quando nós casamos, a nossa outra metade, seja mulher, seja homem, agora vocês vão passar a ser uma só carne. E quando você cuida da sua salvação é uma coisa, e quando você casa agora e você tem a outra metade, então você começa a se escolher errado, a colocar em risco a sua salvação. Por quê? Porque agora não é uma só carne. Então você agora vai compartilhar a sua vida, vai compartilhar os seus sabores, as suas felicidades. E quando você escolhe errado, o homem ou a mulher que você escolheu pode sim impactar na sua salvação. E aqui continuando diz assim, ó: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, ou seja, um na verdade de um modo e outro de outro. Ou seja, tem pessoas que elas nasceram para casar e elas só se sentem felizes e bem casadas. Tem pessoas que elas gostam de estar solteira como Paulo, mas o foco dele era a santidade. Aí eu pergunto a você, o jovem que no futuro vai casar e você que já casou, como anda a sua salvação? Porque quando você casa, você agora vai pegar a sua salvação e vai ter que dividir com o seu marido e com a sua esposa. Você querendo ou não, você vai conviver com ele dentro de casa e aí você vai colocar a sua salvação em quê? Em risco. No versículo 8 diz assim, ó: e aos solteiros e viúvos digo que lhe seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que o quê? Como é que está escrito aí? Caso não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver o quê? Abrasado. Então no final ele falou o seguinte: olha, é bom que fique solteiro, porque eu estou preocupado com vocês aí na igreja de Coríntios, a forma que vocês estão se relacionando de uma forma errada. Mas caso você não consiga ficar solteiro, é bom que se case, para que você não perca a sua salvação. Agora, deixa eu falar para você uma coisa muito importante. Alguém aqui tem a sua digital igual a outra? Quem no documento, quando vai tirar o documento, precisa colocar digital? Todo mundo, não é isso? Porque no caso de um acidente que você não ficar reconhecível, aí a sua digital vai dizer. Nenhum ser humano tem a digital igual a quem? Ao outro. E aí agora é que entra o casamento. Quando nós decidimos arrumar uma pessoa, uma mulher, um homem, um jovem, você tem que entender que ninguém é igual a você. As pessoas, elas pensam diferente, em algum momento tem valores diferentes, assim como também a sua digital é o quê? É diferente. E aí nós temos que ter uma preocupação e, por mais que seja difícil, escolher as pessoas que tenham os mesmos valores que você tem. Pode falar. O casal, para viver bem, eles têm que ter, no mínimo, 6 características iguais. Pelo menos 6 iguais, para que eles possam ter um relacionamento. Depois que você falou aí, tá certo? Tem que procurar alguém que seja da mesma. Os mesmos valores. Só que você não vai encontrar uma pessoa 100% igual a você. Mas ela tem que ter os mesmos valores, as mesmas semelhanças, os mesmos desejos,
para que esse casamento tenha uma possibilidade de ter sucesso. Quando nós escolhemos pessoas de culturas diferentes, de valores diferentes, o risco do nosso casamento dar errado é muito grande. Não é que todos os casamentos vão dar errado, mas o índice de dar errado é muito grande. Nos dias de hoje, muitas das pessoas têm escolhido, não tem uma diaconisa não para ajudar o casal não, com uma criança, uma diaconisa que ajudar a sair. Nos dias de hoje, é interessante que muitas vezes os homens e as mulheres no dia de hoje têm escolhido as pessoas pela beleza. O jovem, ou até a pessoa madura, ela olha para a pessoa e acha o quê? Bonita. Então, aquela pessoa começa a desejar ter um relacionamento com aquela pessoa porque ela é o quê? Bonita. Só que só a boniteza não resolve. Até porque ela vai ser bonita por um tempo, 2 tempos, mas quando ficar velha, a gente vai ficar igual o quê? Um maracujá, né? É ou não é? É? Não ia não, que o senhor está quase um maracujazinho, né? Está entregando. Olha, a irmã ainda está rachando o bico lá atrás. É jovem? Então, então o senhor está dizendo que eu tenho que me relacionar com uma pessoa feia? Não. Eu estou dizendo para você que às vezes tem casamentos que não dão certo, porque a pessoa se envolve com a outra pelo quê? Pela beleza. A beleza ajuda, mas ela não pode ser a base. Tem outras pessoas que se envolvem pela questão financeira. Ele tem de tudo, eu vou casar com ele, ou eu vou casar com ela e vou viver uma vida boa. O casamento, por mais que tenha posse, isso não quer dizer que ele vai trazer felicidade. Senão os ricos não se separam. Então, pode falar. Tenho 50 anos de casamento aqui. Com seu Pedro. Está vendo aí? Seu Pedro, quando o senhor conheceu Dona Osilda, ela era bonita, linda? Era, meu amigo, mas hoje não é mais. O senhor não deixou nem eu completar a brincadeira, seu Pedro. Mas veja o que é importante. Ele disse era, mas hoje não é mais não, mas estão os dois o quê? Juntos. Exato, foi por amor. E aí vamos lá para o raciocínio. Então vejo 2 exemplos agora. Tem uns que se casam por causa da beleza, outro por causa do dinheiro. Você sabia que tem pessoas, principalmente jovens, que eles se casam para sair dentro de casa? Quando começa a ficar 16, 17 anos, 18, me corrija que ele já pode, a gente rir, não adianta, eu vou pregar ali para a parede. Quando chega ali 16, 17, 18, os hormônios já começam a pôr da pele, aí a mãe e o pai começam a botar a rédea, né? É assim, aí diz assim, não vejo a hora de ficar de maior e ir embora. Não é assim? É assim. Não é desse jeito? Aí o que acontece? Quando diz assim, não vejo a hora de ficar de maior para cá e ir embora. Quando eles pensam em fazer isso, 18, 19, 20, aí eles já começam a arrumar uma pessoa para quê? Para namorar. Porque a intenção dele é fazer o quê? Casar e sair de dentro de quê? De casa. Porque dentro de casa você tem que fazer o quê? As mulheres sabem um pouquinho, né? Que não fica mais trabalhando na rua, né? Uma tradição que já vem disso. Aí tem que varrer, lavar, passar, às vezes tem que olhar o irmão, tem que estudar ainda, né? Tem um monte de coisa. E aí a jovem, ou o jovem, para não fazer isso, aí diz, eu vou me casar e vou fazer o quê? Vou me livrar. É ou não é? Aí pega até o feinho, pronto, pega o feio, mas vai se livrar. Só que quando chega lá, agora ela vai ter que varrer para ele, para ela, fazer primeiro para ele, para ela. Então você vê que a solução não é. Então o segredo para um casamento, para você que vai escolher, você tem que escolher que eles tenham os mesmos valores, que eles tenham os mesmos caráteres. Por quê? Vamos casar para a vida toda. Vai ser uma pessoa que você vai dividir com ela a cama, você vai dividir com ela os momentos bons, os momentos ruins. Porque no casamento tem isso. Tem os momentos bons? Tem. Mas também tem os momentos de quê? Ruins.
E se a pessoa não tiver os mesmos valores, ela vai terminar abandonando. Se você for escolhida pela beleza, quando você tiver um pouquinho mais velha, a pessoa vai arrumar uma mais bonita novamente para renovar os olhos dele. Então, pastor, Ele escolheu a senhora pela beleza interior. A senhora que não entendeu a compara de amor que ele deu na senhora. Foi a beleza interior. E aí, continuando, olha para mim aqui, por favor. Você vai perceber que se você escolhe pela situação financeira, se você escolheu por uma opção para sair dentro de casa, quando você vai morar junto, se não há um verdadeiro amor, é muito mais do que difícil de viver. Vamos a alguns exemplos na Bíblia para falar um pouco mais sobre isso. Eu queria que você abrisse lá em Marcos 10, capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo do 6 ao 9. Nós vamos ler para não se demorar. Marcos capítulo 10, versículo do 6 ao 9. Marcos 10, versículo 6. Marcos 10, 6. Todo mundo encontrou? Marcos capítulo 10, versículo 6. O casamento foi feito da vontade de Deus, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Como é que você me prova que o casamento é uma bênção e é uma dádiva de Deus? Quem pode me explicar? É fácil, está lá em Gênesis. Porque não é algo que eu esteja só, precisa de alguém para. Vai ser o próximo versículo, que é Gênesis 2. A resposta é dentro do que o irmão falou. É tão certo que Deus é apto ao casamento, e um casamento abençoado, que ele fez Adão e Eva. Ele não fez só Adão, nem fez só Eva, ele fez Adão e Eva. Aqui em Marcos, palavras do Senhor Jesus, versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, olha Jesus lá em Marcos e indo lá em Gênesis. Deus fez o homem e quem? E a mulher. Por isso deixarás o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Vamos agora para Gênesis 2:18, finalizar em cima do que o irmão Everaldo aqui complementou. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Todo mundo encontrou? O título é Formação da Mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que seja o quê? Idônea. Então você vê que desde o princípio da criação até lá, o final da Bíblia, você vai ver vários casais. E esses casais, esses projetos foram feitos da vontade de Deus, que o homem e a mulher vivessem em harmonia. Irmão, mas se é um projeto de Deus, por que a gente vê brigas, separação, casamento destruído? É que no princípio do relacionamento, às vezes, nós fazemos escolhas erradas. Aí volta para aquela frase que eu falei há um mês atrás. Aí você fica dando murro em ponta de quê? De faca. Mas o meu marido, irmão, ele não é convertido, ou ele é convertido e ele tem alguns problemas. Só vai ser solucionado. Acho que só você está aqui e o seu marido, seja da igreja ou seja de fora da igreja.
O problema do casamento, depois que casou, ele só vai ser solucionado quando você colocar Deus dentro do seu lar. Amém. Porque só Jesus, ele pode transformar o coração da esposa ou o coração do marido. Irmão, Pode falar, irmão. eu gosto de fazer perguntas. Fala, irmão. No contexto dessa pergunta, porque se traz entender, porque não tem crescimento, não tem amor, não entende o que é marido, não entende o que é esposa. Não concordando com o outro, porque eu consigo com esse 50 anos, não precisa. Vamos fazer isso como? Isso aí dá certo? Ah, não, então vamos fazer isso. É por isso que casa se deixa, casa não é direito da esposa, não é? Então, é isso que se faz por isso. E não entendo do esposo, a esposa não entende do esposo, e conversa com a mulher, conversa com a fulana. É justamente aí que eu vou entrar aqui agora. Quando nós... mas meu esposo ele é da igreja. Então você acha que pelo fato do esposo e a esposa ser da igreja, será que eles não têm atritos? Sim ou não? Tem. Porque são pessoas diferentes. Volta ao exemplo da digital. E aí volta ao exemplo do irmão. Temos que ter valores parecidos. Não somos iguais. Vamos divergir de algumas coisas, mas tem que ser o mais próximo do mesmo pensamento. E aí, se você, que o marido não é da igreja, ou a esposa não é da igreja, ou é da igreja e tem problema, muitas das vezes tem problemas que ele não é resolvido você falando diretamente com o seu esposo, ou diretamente com a sua esposa. Tem problemas que é resolvido você orando e entregando na mão de quem? De Deus. Tem situações que você diz assim, olha, tem isso que eu queria que você melhorasse. Não fico perguntando, sou casado, né? Tem coisas que eu queria que você melhorasse. Às vezes ele não vai receber um bom ânimo e talvez vai até inflamar melhor. E aí você tem que fazer igual a Ana, né? A Alcana pleiteava tantos anos, mas quando ela foi lá e se prostrou diante de Deus, ela solucionou o problema dela. Então, nós que estamos aqui na igreja, você, como o seu Pedro, no caso, como convidado hoje, veio nos visitar, nós temos que entender que a base da família unida é Jesus. Não adianta você ler a Bíblia, ser uma adventista de 10, 20 anos, mas que quando chega no relacionamento você trata a ferro e fogo. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus, em nenhum momento que ele passou aqui na terra, vários problemas vieram apresentar diante dele, e ele nunca resolveu o problema a ferro e fogo. Sempre ele tinha uma palavra, sempre ele pegava aquela oportunidade, aquele limão e transformava em limonada. Sempre as pessoas que foram até Jesus, ele transformou a vida delas. Então, quando você pega o seu esposo, só um minuto, viu, dona Zilda? Quando você pega o seu esposo, quando você pega a sua esposa, naquele momento em que ele está lá, o irmão, e você apresenta a Jesus, ele é o único que pode transformar o seu esposo, o seu filho, o seu familiar numa limonada. A gente leu agora trechos que fala que o plano de Deus é que o homem não viva só. A gente leu o trecho agora que fala que é da vontade de Deus que o homem e a mulher se casem. Mas o mais importante é a comunhão da pessoa com Jesus. Porque no final, quando Jesus voltar, todo ser que está aqui, a salvação vai ser individual. Aí eu pergunto a você, quem quer ver a sua esposa que está aqui no reino de Deus? Então você tem que lutar para se salvar, e você tem que lutar para que ele também se salve. E às vezes não é preciso você falar para ele que está lutando por ele ou lutando por ela, mas que você lute. E aí eu vou ficar dando 3 exemplos. Eu falei no mês passado sobre Safira e Ananias, lembra que eu falei? Vou dar uns 3 exemplos para você interessantes. Jó, quando ele estava doente, que Deus permitiu, o que é que a esposa de Jó falou para Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre. Quando você for escolher, você quer Jó, seu marido, a sua esposa, reflita assim, no momento de aflição,
esse menino que eu estou escolhendo, ele vai mandar eu largar Jesus ou vai junto comigo resolver o problema com Jesus? Aí eu pergunto a você, Jó, ele amaldiçoou o nosso Deus e largou ele ou não? E o que é que Deus fez com ele? Devolveu em quanto? Em dobro. Então, volta no que o irmão falou. Procure pessoas que tenham os seus mesmos valores. Amém? Quando Abraão, Deus tinha uma promessa na vida de Abraão muito forte. Sabe o que é que Deus fez para Abraão? Sai da sua terra e da sua parentela. Por que Deus falou isso? Porque muitas das vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, ela não vai nos influenciar a tomar decisões erradas. O caminho de uma família, de um casamento feliz, é aos pés de Jesus. Eu sou convertido, mas meu esposo não é. Entrega ele nos pés de Jesus, que Deus vai trazer ele para cá, com dano de batismal. Ah, é minha esposa, vai trazer. Ah, é meu filho. Entrega que Deus vai trazer, que Deus vai colocar aqui. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o hino. Vamos cantar o hino. Quem vai me ajudar a cantar o hino? Esse hino é meio difícil, que eu não conheço porque não. Pode, oxi. Deixa eu contar às vezes que o senhor me pega assim. Se o senhor souber cantar, o senhor vai para frente. Perto de Jesus, sempre quero estar, sempre quero estar. Tudo que preciso aqui, sempre encontro junto a ti. Nunca me afastar. Quero junto a ti, Senhor. Sinto teu amor. Tu és meu Deus. Quero só a ti.
nossa oração hoje vai ser diferente. Você vai dizer, o irmão vai pedir para juntar a família. Não, eu vou pedir para juntar a família e você vir com ela aqui no altar para a gente entregar ela para Jesus. Amém? Pode vir aqui, agora vem organizado em família. A irmã Claudete tem que ter um espaço maior, porque viu o cemitério dela. Isso. Pode arrumar um cantinho aqui. Pode se juntando aqui. Tem aqui essa parte do altar e tem embaixo. Fica à vontade. Isso aí fica juntinho, que a gente vai fazer oração pela família. Isso. Traga a irmãzinha para cá. O seu Pedro e o Nazilda podem vir, viu, seu Pedro e Nazilda? Pode vir aqui. Pronto. Vamos orar para esse início de semana, que Deus possa abençoar. Quarta-feira tem um culto de oração. Quem tiver precisando de oração, quarta-feira nós estamos aqui. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, querido Deus, aqui estamos junto com a nossa família, ou talvez se o nosso familiar não está aqui, nós estamos em oração, pedindo por ele, seja o esposo, a filha, independente de quem seja, que o Senhor alcance agora, meu Deus, eu te peço, a cada família aqui representada nesse altar, que o Senhor tome em tuas mãos a cada casamento, que o Senhor tome em tuas mãos a cada filho, dando a direção de sabedoria aos pais para educar os seus filhos conforme a tua palavra, os teus valores e os teus fundamentos, Senhor. Dá paciência, nós sabemos que às vezes nós já fomos adolescentes, então dá discernimento, sabedoria, para que essa criança ela venha crescer nos teus caminhos, que ela venha fazer parte da igreja remanescente de Cristo, que ela tenha identidade adventista, meu Pai. Amém. Eu oro para que esse casal talvez possa estar passando por uma luta de valores interpessoais dentro de casa, que o Senhor venha colocar nele aquele mesmo carinho que quando ele conheceu e desejou namorar com ela, que o Senhor venha colocar nele o mesmo carinho e desejo quando ele conheceu e desejou morar com ela, que o perdão venha ser dado, porque o próprio Senhor Jesus, ele falou que nós, para ser perdoado, temos que aprender a perdoar. Então que essa esposa aprenda a perdoar o marido aprenda a perdoar a esposa, e que eles cada vez mais olhem para Jesus, porque quando nós se afinamos em Jesus, nós conseguimos alcançar a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, porque todo mundo quer estar perto de Jesus. Meu Deus, consagre e abençoa a nossa família, consagre e abençoa ao bairro do Marco Moura, que o Senhor alcance todas as famílias do Marco Moura, independente do seu credo religioso, que o Senhor venha alcançar esse bairro, que o Senhor possa nos usar a pregar o Evangelho, e que a tua casa ela cresça, e que tudo venha a ser para o teu reino. Toma a nossa vida e a nossa família em tuas mãos, pois nós a entregamos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Deus abençoe a todos. Voltem para o seu lugar. Quer tirar a foto, O povo